E um outro fator, Bruno, que eu acho muito importante na questão de gestão de carreira é o fator de mudança de mentalidade. Existem muitas pessoas que acabam ficando um pouco presas dentro dos seus próprios potenciais por terem a mentalidade um pouco fechada. E aí, quando você até perguntou, Bruno, Ronan, você acha interessante as pessoas buscarem, né? Você até comentou também da questão da pessoa buscar perfis do Instagram de pessoas que compartilham, para a pessoa sentir um pouco mais e tal. E aí, o que acontece? Também já vi isso acontecer. Na época, não aconteceu comigo porque eu fiz o exemplo contrário. Eu vou explicar melhor, vocês vão entender. Depois de ter passado pelo telemarketing, ter feito o primeiro curso de locução e começado a migrar São Paulo, BH, São Paulo, BH, eu comecei a fazer economias que me fizessem me dar condições de não mais trabalhar com o call center, que era o que eu tinha grande experiência de atendimento, mas não queria, e trabalhar só com a locução. Já ciente que, como um profissional autônomo, né, o profissional autônomo ele já acorda com um desafio a cada dia. As demandas são diferentes, né, oscilam muito, depende também do momento de carreira que a pessoa está. E aí, no início, se eu tinha consciência que as minhas locuções não eram tão interessantes assim para serem passadas para poder fazer uma prospecção, mas eu precisava trabalhar de alguma forma, né? Então, além de começar ali, fazer gravação para clientes locais, eu também já fiz o trabalho de locução de loja, o famoso locutor porta de loja, que também era um trabalho que eu não gostava de fazer. Eu percebi que eu não tinha perfil para fazer isso. Agora, quando eu falo sobre isso, de não gostar, é só deixando claro, viu, gente? Não é um juízo de valor do que é melhor, pior, do que é bom ou ruim, não é isso. Mas é porque para todo trabalho você tem que ter um perfil. E na locução de loja, normalmente a pessoa tem que ser mais elétrica e tal, e eu não sou essa pessoa elétrica, né? Essa coisa toda. Então eu até tentava, eu pensava, gente, mas vai ser complicado. Mas eu pensava comigo, gente, eu preciso pagar cursos maiores, eu não estou satisfeito, não estava satisfeito com a minha outra profissão. E existe uma lacuna entre aonde eu quero chegar com isso que eu acabei de deixar. Eu tenho que me sustentar e tenho que continuar pagando os meus custos. O que eu vou fazer? Aí entrei para a área de locução de loja. Só que aí, Bruno, a coisa mais interessante dessa época é que eu comecei a fazer uma gestão de carreira sem saber que aquilo era gestão de carreira. Por quê? Tanto BH como São Paulo, eu já atuei também. Inclusive, quando eu ia passar os meses fazendo curso em São Paulo, o que me sustentava era fazer durante o dia as locuções de porta de loja para a noite estar dentro de uma sala de aula de locução. E aí, o que acontece? Eu percebia nos mercados de BH e Belo Horizonte, que são cidades que eu atuei, que tinha uma variação X de valores de mercado naquela atuação e que muitas pessoas se tornavam meio que reféns do preço baixo naquela atuação, mas que tinham pessoas que conseguiam atuar com os valores que eram os valores médios e valores bons de mercado. Eu falei, tá aí, eu quero atuar com os valores bons, eu vou me posicionar dessa forma. Então, comecei a mudar a minha estratégia, a minha forma de comunicar com o público, melhorei o equipamento portátil que eu levava para as lojas. Então, eu já chegava, por exemplo, já era contratado, fazia um orçamento, o cliente, nossa, não, mas esse valor está tão alto, porque me cobram só isso e isso, você está querendo me cobrar tanto? Eu falei, ô fulano, mas... E eu respondi muito educadamente, mas de forma objetiva. Falei, fulano, é normal que existam diferenças de valor de mercado. Isso tem a ver com o momento de carreira de cada profissional e também com a realidade que nem sempre um profissional que atua na área conhece realmente o seu próprio mercado. Mas eu conheço, de fato, esse mercado. Eu conheço o que eu posso te oferecer e eu quero fazer com que você venda bem. Eu conseguia persuadir a pessoa, e aí, a partir do momento que eu, de fato, fazia a primeira locução, a pessoa aceitava a pagar aquele valor, sempre tentando chorar um desconto, mas aceitava pagar aquele valor, que era o valor que eu me precificava. E aí, quando eu chegava nos locais, chegava ali com 40 minutos de antecedência, já me apresentando e tal, nossa, onde que eu posso montar meu equipamento e tal. Aí o dono da loja olhava assim, de cima e embaixo, né? Acontecia demais isso, a forma como eu chegava assim, olhava assim, nossa, ó, que bacana, nossa, seja bem-vinda e tal. Aí tinha uns que pegavam atividade, eu não estou acostumado com isso, não. Estou acostumado a pessoa chegar com o boné virado para trás, e arrastando a caixa, chegando atrasado e tal. Eu falei, pois é complicado isso, né? Mas o atendimento ele tem que estar junto, né? Nesse momento que eu estou aqui na sua loja, eu represento a sua marca. Eu estou entrando em contato com o seu público, então eu preciso ter essa noção, essa identidade, né? E aí isso me fazia trabalhar com valores maiores, e quando eu conversava com outros colegas meus que atuavam em BH e São Paulo, Ronan, mas você é doido, como é que você consegue fazer esse valor? Porque a gente não consegue, porque etc. Eu falei, gente, mas é uma questão de mudança de mentalidade. Se você não acredita que o seu trabalho vale o valor que é o de mercado, fica difícil você persuadir o cliente que já vai te pedir desconto.
Porque quando eu não cobrava valores exorbitantes, eu cobrava o valor de mercado. Então, sei lá, voltando aí a tempos atrás, se naquela época era entre 120 até uns 350, então eu estava trabalhando na margem de 300, 350, porque o 350 seria, entre aspas, o teto daquela categoria. Mas era algo que estava sendo praticado no mercado. Então, se era praticado no mercado, não era uma coisa impossível. É difícil, mas vai da sua habilidade, da sua firmeza, de qual que é a persuasão que você tem no momento que você atende aquele cliente. Como que você se comunica? E essa comunicação também tem a ver com a gestão de carreira. Você tem que ter um cuidado com o seu cliente, mas você também tem que ter uma habilidade de fazer o cliente perceber a importância daquilo que você está entregando e o quão comprometido você está. Eu lembro que tinha uma loja de calçados que eu fazia muito. E todas as vezes que eu fazia, o proprietário pedia para fazer um preço menor. E a gente sempre voltava naquela mesma questão. E eu usava a seguinte tática para negociar, porque até para negociar desconto eu já tinha uma tática. A pessoa, mas eu quero fazer, mas você cobra muito caro, pá, você podia ser parceiro, vamos fazer. Eu falei, fulano, eu tenho flexibilidade sim de descontos de acordo com o número de diárias. Quantas diárias você quer contratar? Eu já sabia que a pessoa queria só para o sábado, mas eu já jogava isso para a pessoa entender que é por um volume que acontecia. E quando a pessoa contratava aquele volume, eu falava, fulano, agora só deixando claro, esse desconto, que na verdade era tipo assim, era um desconto de R$ 20 só. Então, se era de 350 Caramba. para 330. E aí, às vezes, a pessoa que não queria fechar, aí fechava com uma outra pessoa, a pessoa dava bolo, ou chegava atrasada, a pessoa ficava pé da vida, voltava para mim. Então, quando voltava, a bola voltava para mim, eu falei, gente, não é por acaso. Não é porque a minha voz é bonitinha, não é porque eu tenho olhos verdes, não é porque aconteceu algum problema naquele atendimento, e esse cliente está voltando porque ele sabe que ele pode contar. Aí fechava. Quando eu dava o tal do desconto, eu ainda falava, fulano, só deixando claro, esse desconto só é válido se todas as diárias contratadas acontecerem. Caso ocorra alguma mudança aí no seu administrativo, ou uma mudança na sua demanda que você precisar de menos locuções, a locução volta ao valor individual de R$ 350. Estamos bem claros? Estamos claros. Passava no segundo dia, chegava no terceiro dia, Rona, mas eu acho que amanhã não vai dar muito movimento, não, a gente não vai precisar. Eu falei, não, beleza, então a gente vai fechar então nos 350. Poxa, Ana, mas você vai fazer isso comigo? Vou. A gente combinou, você lembra? Porque eu disse não para outros clientes para poder estar aqui. Então, assim, eu compreendo que você, como dono da loja, como gerente, você percebeu que amanhã a movimentação vai ser menor. Vai ser interessante você investir numa outra data. Eu super compreendo isso. Mas é necessário que você entenda que eu disse não para outros clientes para estar aqui. Então, como nós vamos trabalhar com menos diárias, voltamos ao valor. Então, você pode escolher. Eu jogava de novo para a pessoa escolher. Você pode escolher. Você pode escolher a gente fechar só essas duas diárias, então, no valor total de R$ 350 cada diária, ou, de repente, você pode rever e até continuar com essas diárias a 330. O que você prefere? O fato de eu ter essa postura fazia Uhum. com que também, por mais que fosse um pouco desconcertante ali, né, pro contratante, mas fazia com que a questão do respeito da relação existisse. E aquele cliente passava a entender que realmente podia acontecer o que for, eu estaria fazendo o atendimento. E isso eu fui levando também para os estúdios, isso eu fui levando também para os clientes de gravação, porque eu percebia que posicionamento é algo muito importante, o treinamento, a disposição, é um conjunto, gente, é um conjunto.